O riso ecoava na sala como um som fora de lugar, alto demais para um momento que exigia respeito, leve demais para o peso que se escondia naquele encontro. Era um riso afiado, usado como escudo, uma camada de proteção contra algo que ninguém ali queria enfrentar. Algumas pessoas cruzavam as pernas com confiança ensaiada, outras se inclinavam para trás nas cadeiras como quem assiste a um espetáculo previsível. Havia idosos com o olhar cansado, jovens inquietos mexendo no celular, adultos tentando parecer no controle. Ninguém dizia em voz alta, mas todos sentiam que aquela leitura era apenas uma formalidade inútil, um ritual antigo sem força real. O riso surgia nos momentos errados, interrompia silêncios que pediam atenção, quebrava qualquer tentativa de profundidade. Não era alegria, era medo disfarçado. Era a certeza confortável de quem acredita que nada ali poderia mudar sua vida. Quando alguém zombava, outro acompanhava, não por concordar, mas para não ficar exposto. Rir juntos criava um pacto invisível de proteção coletiva. Enquanto riem, não precisam sentir. Enquanto debocham, não precisam lembrar. Enquanto fingem superioridade, não precisam encarar o passado que se esconde nas entrelinhas do que está prestes a ser lido. O ambiente parecia suspenso no tempo, como se aquela sala fosse um lugar onde consequências não existissem. Mas por trás de cada sorriso havia uma tensão mal resolvida, um ressentimento antigo, uma culpa silenciosa, uma injustiça que nunca foi corrigida. O espectador percebe algo antes mesmo dos personagens. Aquele riso não sustenta o que está por vir. Ele é frágil, ele vai ceder, e quando ceder, vai revelar tudo o que tentou esconder. A introdução termina deixando uma sensação incômoda, como um aviso silencioso. Algo importante está prestes a acontecer, e quem ri agora será o primeiro a sentir o impacto. Preciso realmente expandir todos os tópicos a partir do tópico 1, cada um para 5.000 caracteres, mantendo a mesma linguagem do início do conteúdo e que esse conteúdo seja altamente impactante na vida de cada pessoa. Não adicione marcadores, subtítulos ou qualquer coisa do tipo. Preciso apenas do conteúdo pronto para ser narrado. O riso como armadura. O riso continuava surgindo nos intervalos mais desconfortáveis, como se fosse acionado por um reflexo antigo demais para ser controlado. Não vinha do peito, não carregava leveza, não relaxava o ambiente. Era um riso curto, seco, usado para cortar qualquer aproximação com algo verdadeiro. Quem observasse com atenção perceberia que ninguém ali ria porque achava graça. Riam porque o silêncio os colocaria frente a frente com o que tentaram ignorar durante anos. Riam porque, enquanto o som do riso ocupasse a sala, nenhuma pergunta precisaria ser respondida. Havia pessoas que riam olhando para o chão, outras que riam encarando quem estava à frente, como um desafio mudo. Alguns riam alto demais para abafar pensamentos que insistiam em surgir. Outros riam baixo, quase pedindo permissão, com medo de que alguém percebesse que aquele escudo já não estava tão firme. O riso, naquele momento, funcionava como uma senha invisível. Quem ria estava dizendo sem palavras que não queria ir fundo, que não aceitava ser confrontado, que não estava disposto a lidar com o que poderia vir à tona. A narrativa deixa claro que aquele comportamento não nasceu ali. Ele foi construído ao longo de décadas, em almoços de família onde assuntos sérios viravam piada, em aniversários onde pedidos de desculpa eram substituídos por brindes, em momentos de dor onde alguém sempre dizia que era melhor rir para não sofrer. O riso virou cultura, virou linguagem, virou regra. E como toda regra antiga, ninguém mais lembrava por que ela existia, apenas continuavam obedecendo. Enquanto isso, os mais velhos carregavam um tipo diferente de silêncio. Não riam tanto, observavam. Alguns fechavam os olhos por segundos longos demais. Outros mantinham o olhar fixo em um ponto qualquer da parede, como se soubessem exatamente para onde aquela história estava caminhando. Eles reconheciam aquele riso. Já tinham visto antes. Sabiam que ele sempre aparecia quando algo importante estava prestes a ser dito, quando uma verdade ameaçava escapar, quando o passado começava a bater à porta.
O impacto emocional cresce quando o espectador percebe que o riso não protege ninguém. Ele apenas adia o inevitável. Cada gargalhada empurra a verdade para mais perto, não para mais longe. Cada comentário irônico fortalece aquilo que será revelado depois. A armadura parece sólida, mas é feita de medo. E tudo que é construído sobre medo não resiste quando a verdade encontra voz. A tensão se intensifica porque, apesar de todos rirem, algo no ar começa a mudar. O riso já não sincroniza. Alguém ri sozinho e percebe tarde demais. Outro tenta acompanhar e falha. Pequenos constrangimentos surgem quase imperceptíveis, mas suficientes para mostrar que o pacto silencioso está se desfazendo. O riso deixa de unir e começa a expor. Quem continua rindo parece fora de lugar. Quem para de rir chama a atenção demais. O público sente que aquela armadura, usada por tanto tempo, está prestes a se tornar um peso insuportável. Quanto mais alguém tenta sustentá-la, mais cansado fica. Quanto mais força faz para manter o tom leve, mais evidente se torna o desconforto. A história não precisa dizer isso em voz alta. Ela mostra nos gestos, nas pausas, na respiração irregular de quem percebe que perdeu o controle da própria máscara. Este tópico encerra com uma certeza incômoda. O riso não vai durar. Ele já cumpriu sua função, agora começa a falhar. E quando a armadura cai, não sobra nada entre a verdade e quem passou a vida inteira tentando fugir dela. A leitura que ninguém quis ouvir. Quando a leitura finalmente começa, o ambiente reage como se alguém tivesse desligado a música de uma festa sem avisar. O tom de voz de quem lê é firme, controlado, quase neutro, mas cada palavra cai na sala com um peso que ninguém esperava sentir. No início, muitos nem levantam a cabeça. Alguns continuam mexendo no celular. Outros cochicham comentários rápidos, como se quisessem provar que ainda dominam a situação. Para eles, aquilo não passa de palavras no papel, frases formais, algo que será esquecido assim que terminar. A leitura é tratada como interrupção inconveniente, não como algo digno de atenção. Há quem suspire de impaciência, quem olhe o relógio, quem faça caretas discretas para arrancar risos cúmplices. O desprezo não é direto, é sofisticado. Está nos gestos, nos olhares, na postura relaxada demais para um momento que deveria exigir respeito. O público percebe que aquele desprezo não vem da certeza de que nada será revelado, mas do medo de que algo seja. As primeiras frases parecem inofensivas, datas, nomes, referências a acontecimentos antigos. Nada que justifique a tensão que começa a se espalhar lentamente. Mas o impacto não está no conteúdo explícito, está no que cada palavra desperta por dentro. Uma simples menção ao passado é suficiente para acionar memórias que foram empurradas para longe por conveniência. A leitura começa a funcionar como um fio puxado com cuidado. A cada frase algo se desenrola. Algumas pessoas começam a prestar atenção sem perceber. O corpo reage antes da mente. Uma perna para de balançar. Um sorriso se desfaz. Um comentário que estava pronto morre na garganta. A leitura segue sem pressa, como se soubesse exatamente o efeito que está causando. Não há dramatização excessiva, não há mudança de tom. Isso torna tudo ainda mais perturbador. É a normalidade das palavras que as torna perigosas. O conflito se aprofunda quando fica claro que ninguém ali controla o ritmo da leitura. Não é possível acelerar, pular partes, interromper sem parecer culpado. Quem tenta brincar para quebrar o clima percebe que o riso já não encontra eco. O som volta para si mesmo, vazio. A leitura segue implacável e começa a ocupar o espaço que antes era dominado pelo deboche. Os mais sensíveis sentem um aperto no peito sem saber explicar. Os mais orgulhosos tentam manter a postura, mas começam a demonstrar irritação. Há um incômodo coletivo, uma sensação de que algo está sendo dito para todos, mas que cada um interpreta de forma diferente. A leitura se transforma em espelho. Cada pessoa vê nela aquilo que tentou esconder de si mesma durante anos. Nesse ponto, a narrativa mostra que o problema nunca foi a leitura em si, mas o que ela representa. Ela simboliza tudo o que foi ignorado, adiado, varrido para debaixo do tapete.
Por isso, ninguém quis ouvir, porque ouvir significaria reconhecer. E reconhecer exigiria responsabilidade, mudança, talvez até arrependimento. A tensão cresce porque o espectador entende algo que muitos personagens ainda se recusam a aceitar. A leitura não vai parar. Ela não vai suavizar. Ela não vai poupar ninguém. Cada frase aproxima o grupo de um ponto sem retorno. A zombaria inicial já não protege. O silêncio começa a se impor, não como escolha, mas como consequência. O tópico se encerra deixando claro que a leitura, tratada como perda de tempo no início, agora se tornou o centro de tudo. Ninguém mais consegue ignorá-la, ninguém mais ousa rir. E o que vem a seguir promete ir muito além do que qualquer um naquela sala estava preparado para enfrentar. O passado que respira entre as linhas. Não é preciso que a leitura cite nomes completos ou descreva cenas explícitas para que o passado comece a se manifestar. Ele surge nas entrelinhas, silencioso, insistente, como um cheiro antigo que ninguém consegue identificar, mas todos reconhecem. Cada frase lida parece simples demais para causar tamanho desconforto, mas é exatamente essa simplicidade que torna tudo mais difícil de ignorar. O passado não chega gritando, ele se aproxima com cuidado, aproveitando brechas, tocando em lembranças que foram guardadas sem cerimônia em algum canto da memória. Alguém se remexe na cadeira ao ouvir uma data que deveria ser irrelevante. Outro aperta os lábios ao reconhecer uma situação descrita de forma genérica demais para ser coincidência. A leitura não acusa diretamente, mas provoca. Ela não expõe, mas lembra. E lembrar é perigoso quando o esquecimento foi uma escolha consciente. O passado começa a respirar ali, vivo, pulsante, ocupando o espaço que antes era preenchido por piadas e desprezo. As reações são internas, quase imperceptíveis para quem não conhece a história por completo. Um olhar que se perde no vazio, uma mão que treme ao ajustar a manga da camisa, um suspiro contido que denuncia mais do que qualquer confissão. Cada pessoa naquela sala carrega uma versão diferente do mesmo passado, versões que nunca foram confrontadas, verdades que nunca foram comparadas, culpa que sempre encontrou abrigo no silêncio coletivo. A leitura segue avançando, e com ela surgem imagens mentais que ninguém convidou. Um corredor antigo, uma porta fechada com força, uma promessa feita em voz baixa e nunca cumprida, um pedido de ajuda ignorado, uma decisão tomada em benefício próprio e justificada como necessidade. Nada disso é dito em voz alta, mas tudo isso se manifesta na tensão crescente do ambiente. O passado não pede permissão, ele se impõe. Os mais jovens sentem confusão. Percebem que há algo ali que não lhes foi contado. Algo que sempre esteve presente nas entrelinhas da convivência familiar, mas que nunca foi explicado. Os mais velhos sentem o peso da responsabilidade. Sabem exatamente de onde vêm aquelas palavras e para onde elas levam. Alguns tentam se convencer de que estão interpretando demais. Outros reconhecem que aquela leitura foi escrita para esse momento específico, para esse grupo específico, para essas feridas específicas. A força desse trecho está no não dito. O passado respira porque nunca foi enterrado de verdade. Ele foi apenas coberto com camadas de normalidade, de convivência forçada, de encontros protocolados. Agora, cada palavra remove um pouco dessa cobertura. O ar fica mais pesado, o silêncio mais denso, o desconforto mais evidente. Não há como fingir que nada está acontecendo quando o corpo reage antes da mente. O espectador sente que algo maior está sendo preparado. A leitura ainda não revelou sua intenção final, mas já cumpriu uma função irreversível. Ela trouxe o passado para o presente. Tornou impossível continuar fingindo que tudo sempre foi como parecia. A narrativa cria um suspense emocional profundo, porque fica claro que o que está por vir não será apenas uma revelação, mas um acerto de contas. O tópico se encerra com a sensação de que o passado, agora desperto, não aceitará ser ignorado novamente. Ele encontrou voz, e quando memórias começam a respirar, elas exigem espaço, exigem verdade,
exigem consequências. O silêncio que denuncia. O silêncio não chega de repente. Ele se infiltra devagar, ocupando os espaços deixados pelo riso que já não sustenta mais ninguém. No início, ainda há tentativas tímidas de quebrá-lo. Uma tosse forçada, um movimento exagerado na cadeira, um comentário que morre antes de virar som. Mas logo fica claro que o silêncio não é ausência de reação. Ele é a reação. Um silêncio pesado, que denuncia mais do que qualquer palavra poderia dizer. A leitura continua, e o silêncio se espalha como um acordo involuntário. Não é respeito, é medo. Medo de confirmar o que já começou a ficar óbvio. Quem entende primeiro se cala por instinto. Quem ainda resiste tenta manter a postura, mas percebe que qualquer som agora chama a atenção demais. O silêncio passa a expor quem está desconfortável e quem já aceitou que não há mais como fugir. Os olhares ganham protagonismo. Pessoas que evitavam se encarar agora desviam os olhos com mais intensidade. Outras fixam o olhar em quem lê, como se quisessem controlar o ritmo, impedir o avanço das palavras. Há quem observe os mais velhos em busca de pistas, tentando entender se aquele silêncio carrega culpa, arrependimento ou apenas cansaço. O silêncio vira linguagem. Cada pausa comunica algo diferente para cada pessoa na sala. O espectador percebe que o silêncio separa. Ele cria fissuras entre quem sempre soube e quem sempre desconfiou. Entre quem participou e quem apenas se beneficiou. Entre quem sofreu calado e quem fez de conta que não viu. Não é um silêncio confortável. Ele pressiona. Ele obriga cada um a lidar com seus próprios pensamentos, sem distração, sem riso, sem fuga. A narrativa se aprofunda ao mostrar que esse silêncio não é novo. Ele sempre existiu naquelas relações. Estava presente nas conversas interrompidas, nos assuntos evitados, nas mudanças rápidas de tema quando algo se aproximava da verdade. A diferença é que agora ele está exposto, impossível de ignorar. A leitura não criou o silêncio. Ela apenas retirou o barulho que o escondia. Alguns personagens começam a sentir vergonha sem entender exatamente o motivo. Outros sentem raiva, não da leitura, mas de si mesmos. Há quem sinta um alívio estranho, como se finalmente algo estivesse sendo dito, mesmo sem ser explicitado. O silêncio permite que emoções contraditórias coexistam, todas pressionando por um desfecho. O impacto emocional cresce porque o silêncio exige posicionamento. Permanecer calado passa a ser uma escolha carregada de significado. Falar parece perigoso demais. Qualquer palavra pode ser interpretada como confissão, defesa ou tentativa de manipulação. O silêncio denuncia quem está confortável demais com o passado e quem carrega um peso que nunca teve coragem de nomear. O tópico se encerra com a sensação de que o silêncio não será quebrado facilmente. Ele se tornou parte do processo. Ele prepara o terreno para algo maior, algo que não poderá ser recebido com risos nem com indiferença. O silêncio anuncia que a história entrou em um ponto de não retorno. A vergonha que não sabia seu nome. A vergonha chega sem aviso, porque ninguém ali estava preparado para reconhecê-la. Ela não aparece como um sentimento claro, fácil de identificar. Não vem acompanhada de confissão nem de lágrimas imediatas. Ela se instala primeiro no corpo, nos ombros que encolhem, na respiração que fica curta, no rosto que esquenta sem motivo aparente. É uma vergonha sem nome, porque durante anos foi normalizada, diluída em piadas, em justificativas, em frases como "foi o que deu para fazer" ou "naquela época era diferente". À medida que a leitura avança, essa vergonha começa a ganhar contornos. Não está ligada a um único erro, mas a um conjunto de pequenas omissões repetidas ao longo do tempo. Não é sobre um grande ato cruel, mas sobre todas as vezes em que alguém escolheu o caminho mais fácil. Todas as vezes em que um idoso foi silenciado, em que uma criança foi ignorada, em que um adulto foi deixado sozinho para carregar um peso que deveria ter sido dividido. A vergonha nasce da percepção tardia de que o sofrimento alheio foi tratado como detalhe. O mais perturbador é que ninguém consegue apontar exatamente quando começou.
Isso torna tudo mais difícil de enfrentar. A vergonha não permite defesa simples, não há um culpado isolado para transferir a responsabilidade. Ela circula pela sala invisível, tocando cada pessoa de um jeito diferente. Quem sempre se achou justo começa a questionar suas próprias escolhas. Quem sempre se sentiu vítima percebe que também se calou quando poderia ter falado. Quem se dizia neutro entende que neutralidade também foi uma decisão. Alguns tentam reagir com indignação, como se atacar fosse mais fácil do que admitir. Outros se fecham, olhando para dentro, revisitando cenas antigas sob uma nova luz. Aquilo que antes parecia normal agora soa cruel. Aquilo que foi tratado como brincadeira agora revela uma ferida aberta. A vergonha cresce porque não há como apagá-la. Ela se alimenta da consciência e a consciência foi despertada pela leitura. Os mais velhos sentem essa vergonha de forma ainda mais pesada, não porque sejam os únicos responsáveis, mas porque carregam a memória completa. Sabem o que foi dito, o que foi feito, o que foi evitado. Sabem quantas chances tiveram de agir diferente. Alguns gostariam de justificar, explicar o contexto, pedir compreensão. Mas percebem que nenhuma explicação muda o impacto do que não foi feito. A vergonha os coloca diante do próprio legado emocional. O público sente que esse é um ponto delicado da história. Não há vilões caricatos. Há pessoas comuns confrontadas com falhas comuns demais. Isso torna tudo mais próximo, mais doloroso, mais real. A vergonha que não sabia seu nome agora exige reconhecimento. Ela não grita, mas pesa. Não acusa, mas cobra. E quem tenta ignorá-la sente que algo dentro começa a se romper. O tópico se encerra deixando uma sensação profunda de desconforto e identificação, porque, em algum nível, todos já sentiram essa vergonha silenciosa. Aquela que surge quando percebemos que poderíamos ter sido melhores e não fomos. E agora, com a leitura avançando, essa vergonha não será mais um sentimento passageiro. Ela será parte do que está por vir. A ilusão de controle. Em algum ponto, quase por desespero, surge a sensação de que ainda é possível controlar o rumo das coisas. Ela não vem de uma decisão consciente, mas de um instinto antigo de autopreservação. Alguém ajeita a postura, cruza os braços, respira fundo, como se isso fosse suficiente para retomar o domínio da situação. A ilusão de controle se instala silenciosamente, oferecendo um conforto temporário para quem já se sente exposto demais. Alguns começam a interpretar a leitura de forma seletiva, agarrando-se às partes que parecem menos ameaçadoras. Convencem-se de que o pior já passou, de que nada realmente grave será dito, de que estão exagerando as próprias reações. É uma estratégia mental conhecida. Minimizar para sobreviver. Reduzir o impacto para não desmoronar. Acreditar que ainda há espaço para contornar, explicar, relativizar. Essa ilusão se manifesta em pequenos gestos. Um olhar de cumplicidade trocado entre dois membros da família. Um sussurro rápido, quase imperceptível. Um comentário baixo tentando antecipar o fim da leitura. Tudo isso transmite a sensação de que o grupo ainda dita as regras, de que nada ali fugiu completamente do controle. Mas essa sensação é frágil, sustentada apenas pela recusa em aceitar o que está sendo construído. A narrativa mostra que essa ilusão sempre esteve presente naquela família. Ela se revelou em decisões tomadas, sem ouvir todos os envolvidos, em acordos fechados em salas fechadas, em escolhas feitas em nome de um bem maior que nunca foi discutido abertamente. A ilusão de controle foi usada para justificar silêncios, para acelerar esquecimentos, para manter aparências. Agora, ela retorna como último recurso antes do colapso. O espectador percebe que esse momento é perigoso. É quando muitos acreditam que a história vai se acomodar, que a tensão vai diminuir, que nada realmente transformador acontecerá. A narrativa se aproveita disso para aprofundar ainda mais o impacto que está por vir. O ritmo da leitura desacelera levemente. As palavras parecem menos carregadas, quase neutras. Isso reforça a falsa segurança. Mas por baixo dessa calma aparente, algo se move. A leitura não perdeu força. Ela apenas mudou de estratégia.
Cada frase agora parece preparar o terreno, alinhar peças, construir um caminho inevitável. Quem tenta assumir o controle não percebe que já o perdeu. Quem acredita ter entendido tudo ainda está longe do ponto central. A ilusão de controle começa a rachar quando alguém percebe que não há como interromper sem se expor, que não há como questionar sem revelar nervosismo, que não há como sair da sala sem assumir culpa. A armadilha está montada, e o controle não pertence mais a ninguém ali, exceto as palavras que continuam sendo lidas. O tópico se encerra com uma tensão silenciosa, quase cruel. O público sente que algo definitivo se aproxima. A falsa calmaria prepara o choque. E quem se agarrou à ilusão de controle será o mais afetado quando ela se desfizer por completo. A frase que muda o ar da sala. Ela chega sem aviso, sem destaque especial, sem alteração no tom de voz de quem lê. Não há pausa dramática nem preparação emocional. Justamente por isso, o impacto é imediato. Uma única frase, colocada no meio do texto como se fosse apenas mais uma linha, atravessa a sala e altera tudo. O ar parece mais pesado. A respiração coletiva muda. Algo invisível se rompe. E todos sentem ao mesmo tempo, mesmo sem trocar olhares. A frase não acusa diretamente, mas conecta pontos que ninguém queria ligar. Ela revela uma intenção escondida, uma escolha feita no passado, que foi tratada como inevitável quando na verdade foi conveniente. Não há nomes explícitos, mas todos sabem exatamente de quem se fala. O silêncio que já existia se aprofunda, agora carregado de reconhecimento. A verdade não precisa ser explicada quando todos a reconhecem ao mesmo tempo. Alguns tentam reagir mentalmente, buscando brechas, interpretações alternativas, qualquer possibilidade de suavizar o sentido daquelas palavras. Mas a frase é clara demais para permitir fuga. Ela expõe uma lógica cruel que esteve presente durante anos, justificando decisões injustas com aparência de normalidade. Aquilo que sempre foi chamado de necessidade agora soa como escolha. Aquilo que foi tratado como acaso agora revela intenção. Os idosos sentem primeiro, porque entendem o peso histórico daquela frase, porque reconhecem nela algo que viveram na pele, mas nunca conseguiram provar. Crianças e jovens percebem depois, quando entendem que cresceram dentro de uma narrativa incompleta, moldada por silêncios e versões convenientes. Adultos sentem o golpe no meio do peito, ao perceberem que participaram, mesmo que passivamente, de algo que agora se revela injusto. O ambiente se transforma. Não há mais conforto possível. A leitura deixa de ser apenas um texto e se torna um acontecimento. A frase muda o eixo emocional da história. Antes, todos reagiam individualmente. Agora a reação é coletiva, ainda que silenciosa. A verdade deixou de ser abstrata e ganhou forma. O mais cruel é que essa frase não traz explosão imediata, ela não gera gritos nem confrontos. Ela gera consciência, e consciência dói mais do que acusação. Ela obriga cada pessoa a se posicionar internamente sem escapatória. Quem entendeu sabe que nada do que veio antes poderá ser visto da mesma forma. O público sente que esse é o ponto exato em que a história vira. Não há retorno possível. A frase cumpriu sua função. Ela mudou o ar da sala, o sentido da leitura e o destino emocional de todos ali presentes. O que vem a seguir não será sobre descobrir a verdade, mas sobre lidar com ela. O olhar de quem entendeu tarde demais. Depois da frase, ninguém reage de imediato. Não porque não tenham entendido, mas porque entenderam rápido demais. O impacto não explode, ele se espalha. Começa nos olhos. Olhos que antes vagavam pela sala, agora se fixam em pontos específicos ou evitam qualquer contato. Há um tipo de olhar que nasce nesse momento. Um olhar pesado, carregado de reconhecimento e atraso. É o olhar de quem finalmente ligou todas as partes da história, mas percebe que chegou tarde demais. Alguns encaram o vazio, como se tentassem voltar no tempo. Outros observam discretamente quem está ao lado, buscando confirmação silenciosa de que não foram os únicos a compreender. Há quem olhe para os mais velhos com uma mistura de culpa e espanto,
percebendo que aquelas pessoas carregaram sozinhas um fardo que nunca deveria ter sido delas. Crianças e jovens sentem confusão e tristeza ao mesmo tempo, entendendo que cresceram dentro de um acordo silencioso que nunca foi justo. Esse olhar não pede perdão, ele ainda não sabe como. Também não acusa. Ele reconhece. Reconhece escolhas erradas, omissões repetidas, conveniências disfarçadas de cuidado. É um olhar que desmonta a armadura final de quem ainda acreditava que poderia sair ileso. Quem entende tarde demais percebe que não existe resposta pronta para corrigir o que foi feito. Existe apenas a consciência do erro. A narrativa aprofunda esse momento ao mostrar que esse tipo de olhar é raro, justamente porque exige coragem. Coragem para admitir internamente que se falhou, que se foi conivente, que se preferiu o conforto ao confronto. Não há palavras suficientes para expressar isso naquele instante. O olhar carrega tudo. Ele comunica arrependimento, vergonha, impotência e um desejo silencioso de ter feito diferente. Os idosos sentem esse olhar como confirmação dolorosa. Não há triunfo em estar certo. Há cansaço. Há uma tristeza antiga que finalmente encontra reconhecimento, mas tarde demais para ser curada por completo. Ainda assim, algo muda. O peso que carregaram sozinhos começa a ser visto. Não alivia totalmente, mas valida. O espectador é atingido em cheio por esse momento porque ele espelha situações reais da vida. Quantas vezes só entendemos o impacto de nossas escolhas quando já não há mais tempo para consertar? Quantas vezes o arrependimento chega quando a chance de agir passou? Esse olhar atravessa a tela porque ele é humano, cru, inevitável. O tópico se encerra com uma sensação de suspensão emocional. Ninguém fala, ninguém se move, mas tudo mudou. O entendimento tardio não pode ser desfeito. Ele ficará ali acompanhando cada pessoa dali em diante, como uma lembrança incômoda que não permite mais fingimento. A herança que não era material. A compreensão que se instala depois do silêncio não gira em torno de dinheiro, bens ou papéis assinados. Ela vai muito além disso. Aos poucos, torna-se evidente que a verdadeira herança deixada ali nunca foi material. O que está sendo revelado é um legado invisível, construído em gestos, decisões omitidas, palavras não ditas e escolhas repetidas ao longo de gerações. Uma herança emocional que ninguém pediu, mas todos receberam. Cada pessoa começa a perceber como foi moldada por esse legado. Alguns cresceram aprendendo que sentimentos deveriam ser engolidos. Outros foram ensinados a obedecer sem questionar. Houve quem aprendesse cedo que o silêncio era mais seguro do que a verdade. A leitura não diz isso diretamente, mas a consciência coletiva começa a conectar os efeitos. O que parecia apenas traço de personalidade, agora se revela consequência. O jeito duro de amar. A dificuldade de pedir ajuda. A facilidade em ignorar a dor alheia. Os mais velhos sentem o peso de reconhecer que transmitiram mais do que imaginavam. Não apenas histórias ou sobrenomes, mas medos, padrões e feridas abertas. Alguns fizeram isso tentando proteger, outros tentando sobreviver. Mas o resultado foi o mesmo. Crianças cresceram carregando responsabilidades emocionais que não eram delas. Adultos aprenderam a normalizar injustiças para manter a paz aparente. Idosos envelheceram com a sensação de não terem sido ouvidos quando mais precisavam. Essa herança se manifesta em pequenas cenas do cotidiano que agora fazem sentido. Discussões que sempre terminavam do mesmo jeito. Assuntos proibidos em reuniões familiares. Preferências claramente injustas tratadas como algo natural. A leitura não cria essas memórias. Ela apenas organiza aquilo que sempre esteve solto, desconfortável, mal resolvido. O impacto está em perceber que nada disso foi aleatório. O espectador sente o golpe porque entende que heranças emocionais não vêm com aviso. Elas não aparecem em testamentos nem em discursos formais. Elas se infiltram na forma como alguém se sente insuficiente, culpado ou invisível. E o mais duro é perceber que, muitas vezes, quem carrega essa herança nunca teve chance de recusá-la. Apenas a recebeu
e aprendeu a conviver com ela da melhor forma possível. A narrativa aprofunda a dor ao mostrar que essa herança atravessou gerações sem ser questionada. Porque questionar significaria confronto, e confronto sempre foi evitado em nome de uma falsa harmonia. Agora, com a leitura, essa herança é finalmente nomeada. Não para ser devolvida, mas para ser reconhecida. Reconhecimento não apaga o passado, mas impede que ele continue se repetindo da mesma forma. Há um momento silencioso em que alguns percebem algo ainda mais perturbador. Se nada tivesse sido lido, essa herança continuaria intacta, pronta para ser passada adiante mais uma vez. A leitura interrompe esse ciclo. Não resolve tudo, mas expõe. E expor já é um ato de ruptura. O tópico se encerra com uma sensação agridoce. Dor por tudo o que foi carregado em silêncio. Alívio por finalmente entender. A herança que não era material agora está visível. E uma vez vista, ela não pode mais ser ignorada. Quando a zombaria cobra seu preço. Nada acontece de forma imediata, porque algumas consequências não precisam de barulho para serem devastadoras. A zombaria, que no início parecia inofensiva, agora cobra seu preço em silêncio. Ela retorna como lembrança incômoda, como eco das risadas fora de hora, como prova de que o desprezo foi uma escolha consciente. Ninguém precisa apontar dedos. Cada pessoa sabe exatamente o que disse, o que riu, o que ignorou. O peso dessa cobrança não se manifesta em punição externa, mas em algo mais difícil de suportar. A consciência desperta. Ela não permite mais conforto. Quem zombou percebe que riu de algo que merecia respeito, que tratou como exagero uma dor real, que se escondeu atrás do humor para não agir quando ainda havia tempo. A zombaria, antes usada como armadura, agora se transforma em acusação silenciosa. Os idosos sentem essa cobrança de maneira profunda, não como vingança, mas como confirmação tardia de que suas dores eram reais. Não há satisfação nisso. Há um cansaço antigo, misturado com a tristeza de perceber que precisaram de um texto lido em voz alta para serem finalmente levados a sério. Crianças e jovens observam em silêncio, entendendo que cresceram em um ambiente onde o riso foi usado para mascarar injustiças. Essa compreensão muda a forma como enxergam tudo dali em diante. A narrativa se fecha, mostrando que algumas verdades não precisam de confronto direto para destruir ilusões. A leitura cumpriu seu papel. A zombaria perdeu o poder. Não há pedidos de desculpa imediatos, nem promessas grandiosas. Há apenas pessoas lidando com o impacto de terem sido vistas por aquilo que realmente foram. Isso é mais doloroso do que qualquer julgamento público. O espectador é levado a uma reflexão inevitável. Quantas vezes rimos para não escutar? Quantas vezes tratamos como exagero a dor de alguém mais velho, mais frágil, mais silencioso? Quantas vezes escolhemos o conforto da zombaria em vez da responsabilidade de agir? A história não oferece respostas prontas. Ela oferece um espelho. O final não encerra com alívio, mas com consciência. A sensação de que algo foi quebrado e não pode ser consertado da mesma forma. Mas também a possibilidade de que, a partir daquele momento, escolhas diferentes possam ser feitas. A zombaria cobrou seu preço. E quem pagou entende que algumas risadas custam caro demais.